Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos está com a gente, interagindo, mandando as suas dúvidas, ouvindo a opinião aqui dos nossos parceiros e o relato dos especialistas, cada um dentro da sua área de atuação nas consultorias que o Boca no Trombone vai apresentando. Contato tá na tela para você fazer. Venha com a gente, vai interagindo aí pelos nossos canais das redes sociais, no @programa Boca no Trombone. Aproveita e faça aí a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Tá na tela aí o QR Code para você utilizar. Fácil e rápido, pegue a câmera do seu celular e utilize por lá. Bom, na edição desse domingo, quem está conosco na área do direito do trabalho, o doutor Pedro Guterres. Na área do direito dos servidores públicos, a doutora Aline Danelon. A doutora Lívia Smith, médica, cirurgiã plástica, está conosco para falar no nosso quadro Direitos da Saúde. E o doutor Cristiano Machado, na área do direito de trânsito, que assina o nosso quadro Trânsito Legal. Muito bem, direto e reto aqui para as nossas perguntas, as primeiras questões que chegam para a gente. Começar com uma dúvida trabalhista para o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Marcos, trabalhei para uma empresa por 8 anos como empreiteiro, só prestava serviço para essa empresa. Tenho algum direito, doutor Pedro? Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos meus colegas de bancada. Veja só, Marcos, a tua pergunta é muito interessante e traz à tona um tema que está na crista da onda no direito do trabalho, que é a licitude do trabalho através de pessoa jurídica ou de forma autônoma, né? Se tu trabalhasses efetivamente como empreiteiro, fornecendo o preço das empreitadas, tendo liberdade para tocar o teu trabalho e a forma de contratação, tu provavelmente não era um empregado, então não vai ter direito nenhum. Mas se por acaso tu trabalhou de forma subordinada, cumprindo o método de trabalho da empresa, os horários, a forma de remuneração ditada por quem te contratava, é possível que tu tenha, sim, o preenchimento dos requisitos de uma relação de emprego. Lembrando que, aproximadamente há 15 dias atrás, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos em que há discussão de vínculo de emprego nesses moldes, em que se discute a legalidade ou não da pejotização, que é a contratação através de pessoa jurídica. Então, agora, isso está em banho-maria até que essa situação se resolva no Supremo Tribunal Federal, discutindo, inclusive, sobre a competência da Justiça do Trabalho para analisar e processar esses casos. Então, estejamos todos atentos e lutemos pela defesa da competência da Justiça do Trabalho. Tá certo. Obrigado, doutor. Questão agora dos servidores públicos. A doutora Aline Danelon está com a gente e responde, doutora Aline, para o Mário. A NR1 vale também para o servidor efetivo que não é CLT? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, é claro, aos nossos servidores públicos. Bom, Mário, referente então à tua questão que está aqui perguntando sobre a NR1 para os servidores públicos efetivos. Bom, primeiramente eu quero já deixar claro que existe uma lei específica para os servidores efetivos, que não são regidos pela CLT, mas professores, tá? Então é a lei 14.681 de 2023, trazendo aí essa questão da necessidade de se respeitar, então, a saúde mental dos nossos servidores públicos professores. Quanto aos demais servidores, eu entendo que a gente pode, inclusive, solicitar aí, por analogia, a aplicação da NR1, tá? Por quê? Porque existem princípios, existem garantias que devem ser, sim, observadas, né? Hoje em dia, essa questão da saúde mental, ela está em alta e ela está cada vez mais tendo reconhecimento, inclusive pelo nosso Poder Judiciário. Tá certo, muito obrigado, doutora Aline. A gente vai agora com o quadro Direitos da Saúde. A gente está recebendo a doutora Lívia Smith, a doutora que é cirurgia plástica, né, e possui grande experiência no tratamento dos pacientes queimados. Doutora Lívia, explique para a gente quais são as novidades que temos nessa área. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone, na Bandeirantes. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores.
O tratamento dos queimados evoluiu muito nos últimos 5 anos e a gente tem novidades que mudaram completamente o desfecho e o resultado da queimadura. A queimadura é uma doença incapacitante, é uma doença que mata, é uma doença que deixa sequelas e a partir dos novos tratamentos como tecidos animais trabalhados, células específicas, fatores de crescimento, se usados precocemente no tempo certo, a gente consegue mudar o desfecho do tratamento do paciente queimado. A gente consegue evitar um grande número de sequelas, a gente consegue estabilizar esse paciente. Isso muda a qualidade de vida, muda a incapacidade e muda a vida da pessoa. São inovações muito importantes e é importante a gente estar divulgando aqui. Excelente. Vamos falar muito sobre esse tema na participação da doutora Lívia na edição de hoje. E também vamos falar sobre direito de trânsito, porque conosco está o doutor Cristiano Machado, ele que assina o quadro Trânsito Legal aqui no Boca no Trombone, doutor Cristiano. E tem uma pergunta de telespectador para o senhor, não se identificou aqui, mas ele fala assim: estou com um processo de suspensão por ter atingido 21 pontos na CNH. Esse processo está correto, já que não atingiu os 40 pontos? Doutor Cristiano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano. Sabe que quando é muito divulgada, né, uma notícia, essa notícia agora é 40 pontos, as pessoas acham que o processo só se dará por 40 pontos, né, o acúmulo de 40 pontos. Ocorre que ele está falando 21 pontos. 21 pontos, com certeza, ele tem 3 infrações gravíssimas. Então, como ele tem mais de 2 multas gravíssimas, o limite dele é 20 pontos, tá? Porque não é uma graduação, não é tudo 40 pontos. Existe 20, 30, 40. Então, o processo, a criação do processo, entendo que ela está plenamente correta. Perfeito, obrigado, doutor. Voltamos com o doutor Pedro Guterres, ele que nos assessora na área do direito trabalhista. Doutor Pedro, o José Luiz. Trabalho com manutenção e faço escala 12 por 36. Só que tem semana que faço 44 horas. Teria direito a uma folga extra, doutor Pedro? José Luiz, tu está fazendo confusão. Tu está misturando a tua escala com o limite de jornada previsto para quem trabalha em escalas regulares, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Como tu trabalha em 12 por 36, que é a escala também conhecida como 1 por 1, que o empregado trabalha um dia e folga outro, trabalha um dia e folga outro, não se enxerga o trabalho por semanas, mas por dia sim e por dia não trabalhado. Então, se presume que todas as horas trabalhadas no regime de 12 por 36 estão remuneradas ou compensadas por essas folgas adicionais, que são bem maiores do que qualquer outro empregado possui, porque quem trabalha 12 por 36 trabalha metade do mês, né? Então, não, tu não tem direito a nenhuma folga extraordinária por isso. Obrigado, doutor. Questão dos servidores públicos, mais uma para a doutora Aline Danelon. O Neil Hamilton. Sou servidor da Vigilância em Saúde e busquei na Justiça a regularização do valor da insalubridade. Ocorre que o processo foi fatiado em grupos e apenas um juiz deferiu favorável pelo pagamento sobre o piso nacional. Os outros juízes indeferiram. Com isso, a Prefeitura paga valores diferentes de insalubridade, acatando a decisão judicial. Pode isso, doutora Aline? Olá, senhor Milton. Então, essa situação, ela pode acontecer sim, tá? Por quê? Porque essa implementação, esses valores, eles vêm através aí de uma decisão judicial. E cada juiz, cada tribunal pode ter um posicionamento diferente. Muitas vezes acontece a gente ganhar no primeiro grau, perder no segundo grau. E sim, acontece muito, né? De ter 2 pessoas na mesma situação com direitos diferentes. Né? Então aqui está correto, porque vem de uma decisão judicial. Tá certo, obrigado à doutora Aline Danelon. E vamos seguir aqui com a doutora Lívia Smith no quadro Direitos da Saúde. Doutora Lívia recentemente atendeu um paciente, o Felipe, e a gente vai trazer o relato do que aconteceu, do que ocorreu no caso dele. Eu procurei a doutora Lívia, eu tive estava servindo uma água para café num recipiente de vidro, né, uma jarra de vidro, e essa jarra ela quebrou. E eu, por estar do lado da pia, essa água toda ela caiu no meu colo, né? E aí eu tive uma queimadura de 3º grau.
Então, eu procurei a doutora Lívia com bastante dor, né, com essa queimadura, estava começando a necrosar, e a doutora Lívia prontamente já me direcionou, né, ao Hospital Nora Teixeira. Nossa, tive um atendimento incrível, né, no mesmo dia, né. Então, ela realizou a cirurgia. Foi uma cirurgia bem complicada, que ela teve que fazer debridamento, né, teve que tirar bastante material, e ela utilizou uma nova técnica, né, que ela está trazendo, que é uma técnica com dermes, né, de animais, e o aparelho vácuo, né. Esse aparelho ele fica ligado 24 horas na queimadura, mas ele gera um crescimento de pele, de tecido, assim, muito rápido, né. Então, eu tinha na perna como se fosse uma mordida de tubarão, né, e esse material ele ficou em cima ali, né, ajudando na recuperação. Então, algo que era para levar mais de um ano e meio ali, ela conseguiu recuperar em 6 meses. Doutora Lívia, como é que foi o tratamento aí no caso do Felipe? Esse é um caso muito importante. Obrigado ao Felipe por participar e comentar do caso, mas por que é importante? A hora de procurar atendimento é na fase aguda. Qualquer paciente que ele passa na fase aguda, ele vai perder esse tempo precioso, esse tempo dourado para atendimento. Então, o importante é sempre procurar um centro de referência em tecnologia. Tá? A gente sabe que os hospitais têm uma disparidade muito grande de acesso a material, tá? Assim como os profissionais. Então, caso tenha algum tipo de trauma, com perda de substância ou alguma complicação cirúrgica com infecção, o ideal é procurar um cirurgião que trabalhe com regeneração tecidual, para tratar esse tecido que tem a perda e tratar essa infecção de fase aguda. Porque conforme vão passando os dias, as semanas, o caso vai se agravando cada vez mais e a demora na recuperação é muito maior. Importante é ser urgente nesse momento. Importante é ser urgente. Muito bom. Daqui a pouquinho mais doutora Lívia Smith aqui no Direitos da Saúde. Agora é mais doutor Cristiano Machado no Trânsito Legal. Doutor, aproveitando a pergunta lá do nosso telespectador, existem outros processos de suspensão além do dito excesso de pontos, doutor? Sabe, Solano, que é mais um tipo de processo em que as pessoas só se dão conta quando efetivamente acontecem com elas, né? Porque existem multas que não necessitam ter outras infrações para gerar um processo. Multas que geram suspensão por si só, né? Por exemplo, a multa por excesso de velocidade além de 50%, a multa por manobra perigosa, a multa por malabarismo, então a multa por dirigir com ameaça a pedestres. Então são multas que por si só têm a possibilidade de, uma multa, gerar um processo de suspensão do direito de dirigir. Muito bom, obrigado, doutor. A gente tem mais dúvidas aqui da nossa audiência. Na área do direito trabalhista, recebemos o doutor Pedro Guterres, o Cícero lá de Gravataí, doutor. A metalúrgica que trabalho não deposita a FGTS. Recebi carta da Justiça e era recuperação judicial. Os donos da metalúrgica não responderam. O que faço, doutor Pedro? Cícero, eu não consegui entender muito bem o que aconteceu. Se tu já tem uma reclamatória trabalhista contra esse empregador ou se tu recebeu essa carta do processo de recuperação judicial do teu empregador. Mas o teu FGTS, se não foi depositado preteritamente, ele pode estar, sim, habilitado nesse plano de recuperação judicial para pagamento. Mas isso não obsta o teu direito de receber os teus depósitos do FGTS do período que tu segue trabalhando. Esses deveriam continuar sendo depositados. Então, dadas essas circunstâncias, eu acho que tu tem que procurar um advogado trabalhista para dar uma conversada, verificar como é que está essa situação e até, se não é o caso, de tu pedir uma rescisão indireta pelo não depósito do FGTS e buscar esses valores antes que essa empresa vá à falência e tu não consigas receber mais nada. Certo, obrigado, doutor. A gente tem mais dúvidas do direito administrativo, no quadro Direitos dos Servidores, com a doutora Aline Danelon. Doutora, o Eri, lá pelo nosso YouTube, @programa Boca no Trombone, tenho precatórios do Estado há 28 anos. Posso negociar? Estou com 81 de idade, doutora. Tudo bem, o senhor pode sim negociar o seu precatório, tá? Isso é bem importante, o senhor conversar com o seu advogado, verificar aí com ele se ele conhece alguma empresa, se ele indica alguma empresa para fazer essa negociação aqui
referente ao seu precatório, tá? A gente sabe que existe aí algumas questões que precisam ser analisadas e cuidadas. Por isso que eu indico o senhor que pode sim negociar o seu precatório, mas é bem importante estar de forma conjunta com o seu advogado. Muito bom, obrigado à doutora Aline. A gente está recebendo a doutora Lívia Smith, ela que é cirurgiã plástica, especialista no tratamento de queimados. E temos, doutora, mais um relato aqui, mais um paciente seu, o paciente Carlos, traz a situação que acabou acontecendo, acabou acometendo e como foi esse contato com a doutora Lívia. Estava trabalhando numa indústria, né? E eu fui dar manutenção num disjuntor elétrico trifásico. No caso, no momento que eu estava fazendo a medição, né, com o equipamento, fechou um arco elétrico no equipamento, né, o equipamento com defeito, aí fechou um arco elétrico. Nesse arco elétrico acabou dissipando uma energia muito forte ali e calor, né, então eu acabei sofrendo uma queimadura em ambas as mãos, no caso, né. Eu estava muito próximo do equipamento, né, e como foi muito forte, foi instantâneo, assim. 1 segundo foi o suficiente para mim queimar as mãos, né. No Moinho de Vento, eles me recomendaram a doutora Lívia Smith. Ela fez os curativos, foi curativo a vácuo, colocou enxerto da pele, no caso, né, matriz dérmica, acho que é o nome, matriz dérmica, e ela fez um curativo a vácuo. Nesse curativo a vácuo, 10 da noite, 10h30, eu já ganhei alta do hospital, né, acordei na anestesia, enfim, fiz os procedimentos ali necessários para mim ganhar alta. E fui para casa. Depois de 7 dias eu retirei esse curativo. E, enfim, aí foi passando hidratante na mão, melhorando. Agora minhas mãos aqui já estão praticamente curadas. Um caso diferente daquele primeiro, né, doutora Lívia? Qual foi o principal desafio nessa situação do Carlos? Esse é um caso que a queimadura inicial foi muito mais grave que a queimadura do Felipe, tá? Só que a diferença foi que ele procurou tratamento imediato. Tá, transferiram ele para mim de um centro de queimados, por causa da gravidade das queimaduras, mas olha a diferença, é um tratamento ambulatorial, ele fez a recuperação em domicílio, sem dor, sem troca de curativos, que é uma coisa muito dolorosa no queimado, tem que fazer bloqueio dedo a dedo, trocar aquele curativo todo dia, ou fazer anestesia diária, tá? Em 1 semana tirou o vácuo, e 1, 2 semanas, paciente recuperado, trabalhando, sem sequela, fazendo fisioterapia, usando hidratante, tá? Mas tu vê a rapidez e uma queimadura sem sequelas. Ou seja, com esse tratamento se consegue trazer ele para a vida normal muito mais rapidamente. Sim, tu tira meses de internação, diminui o custo para o convênio, para o sistema de saúde, e por outro lado, tu melhora a qualidade de vida do paciente, tá? Porque ele está sem dor, está em casa, ou se é uma queimadura maior, ou dependendo da localidade, tem que internar, tá? Mas são internações muito curtas, curativos, tratamentos sem dor, praticamente. Sim. Tá? E o principal, tu vai tirar uma sequela grave de uma pessoa. E às vezes até uma instabilidade, uma infecção em cima e um óbito desse tipo de paciente. Perfeito. Então é importante divulgar esses novos tratamentos. Sem dúvida que sim. Vamos de novo com o doutor Cristiano Machado, ele que é nosso especialista no direito de trânsito, falando hoje, doutor Cristiano, sobre a questão dos processos de suspensão, né, da Carteira Nacional de Habilitação. Lhe pergunto agora, qual a penalidade prevista em caso de aplicação de penalidade para esses outros casos, doutor? Solano, eu sou muito procurado e as pessoas têm o entendimento que a penalidade é de até 1 ano. Não é bem assim, né? Depende do tipo de infração. Então, aquelas que eu citei, excesso de velocidade, manobra perigosa, malabarismo, são penalidades que a pena pode variar de 2 a 8 meses. Uma recusa ao bafômetro ou, né, o bafômetro em si, a penalidade é de 1 ano. Então, tudo depende do tipo de multa e a aplicação da pena vai depender também do critério do julgador ao aplicar a pena de suspensão. Tá certo, obrigado, doutor. A gente tem mais uma dúvida que é do direito trabalhista, antes do nosso intervalo. Para o doutor Pedro Guterres. Doutor, a Madalena,
Meu esposo trabalha com raspagem de pneu e cola, mas a empresa não fornece equipamento de proteção, nem ventilação e nem botina. Qual o valor da insalubridade que teria de receber, doutor Pedro? Bom dia, dona Madalena. Olha, provavelmente o seu marido tem direito à insalubridade em grau médio, porque ao trabalhar com a raspagem de pneus, ele está exposto a vibrações e ao ruído inerentes ao processo, né, de raspagem dos pneus, e ainda a produtos químicos existentes tanto na composição dos pneus quanto das colas, que normalmente são compostos de hidrocarbonetos aromáticos. E todos esses agentes insalubres se enquadram na insalubridade em grau médio, que corresponde a 20% do salário mínimo mensalmente. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente. A gente vai dar aquela paradinha que é rápida e depois do intervalo retorna com os nossos quadros, né? A consultoria trabalhista, do direito administrativo, os direitos à saúde também, e o direito de trânsito com o trânsito legal aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que nos prestigia, que participa, que interage conosco nas edições do nosso Boca no Trombone, várias áreas que a gente vai atendendo para a sua participação. Bom, vamos seguir aqui com a nossa consultoria. Quero chamar mais uma vez o doutor Pedro Guterres, na área do direito do trabalho, para responder ao Geraldo. Sou aposentado, estava trabalhando também em acompanhamento por neoplasia prostática e encaminhado para a biópsia em agosto de 23. Foi desligado sem justa causa em dezembro de 23. A biópsia teve resultado positivo em fevereiro de 24. Posso entrar com reclamatória contra a minha demissão? Mais danos morais, doutor Pedro? Pode sim, Geraldo. Existe lei no Brasil e jurisprudência consolidada no sentido de que se presume discriminatória a dispensa de trabalhador acometido de câncer ou qualquer outra doença grave que cause estigma ou preconceito, ensejando o direito à reintegração ou ao pagamento em dobro dos salários de um ano contados a partir da dispensa, além de eventuais danos morais também. A única coisa que o senhor vai ter que provar nesse caso é que o seu empregador tinha conhecimento desse fato, de que o senhor estava acometido por uma doença grave, Sim. O que eu acredito que não vai ser um problema para o senhor, porque o senhor foi demitido 4 meses após a biópsia, então provavelmente o senhor apresentou atestados e coisas e outras provas nesse sentido. Então procure um advogado especialista em direito do trabalho e busque o seu direito à reintegração ou à indenização. Tá certo, obrigado, doutor Pedro. Agora a dúvida é dos servidores públicos com a doutora Aline Danelon, a nossa especialista, respondendo para o Paulo lá de Rio Grande. Trabalhei dos 18 aos 38 na empresa privada. Depois fui para a prefeitura do meu município até os 45. Após, fui para o estado. Informaram que só posso averbar 5 anos de todo esse tempo. Está correto, doutora Aline? Seu Paulo, tudo bem? Então, o senhor pode averbar todo esse tempo, né, neste novo concurso do senhor. Porém, aqui eu quero lhe trazer um alerta que seria muito importante verificar qual a vantagem efetiva
que o senhor vai ter trazendo todo este período aí para esse seu novo concurso público. Por quê? Porque alguns períodos, principalmente que você teve aqui um bom tempo, né, no privado, talvez não vão ser necessários, né? Então, talvez não vai lhe adiantar. E seria mais interessante você, então, fazer um estudo e verificar qual tempo vai ser melhor deixar no INSS e qual tempo você averbar nesse seu regime próprio previdenciário. Como eu sempre digo, aqui é um caso específico de planejamento, porque daqui a pouco a gente pode ter até mais de uma aposentadoria. Então, procure um advogado de sua confiança, converse com ele e realize aí esse parecer, esse planejamento para poder ter uma boa aposentadoria. Obrigado, doutora Aline. E para a gente fechar o nosso Direitos da Saúde, hoje recebendo a médica, cirurgiã plástica, a doutora Lívia Smith. Doutora, quais são os cuidados, as cautelas, em geral, que a população ela deve ter quando ocorre uma queimadura, doutora? Principal situação quando ocorre uma queimadura na fase aguda é tu resfriar o local, tá? E se encaminhar para um centro de referência, tá? A queimadura ela é uma traiçoeira. A profundidade dela não vai ser definida no primeiro momento. Às vezes a pessoa não dá bola, acha que é uma coisa superficial, ou passa pasta de dente, café, tá? Só resfria e se encaminha para um centro especializado. Só que é importante assim, às vezes a pessoa vai na emergência, recebe alta e fica sem segmento. E a queimadura é muito mais grave às vezes que parece. Então sempre tem acompanhamento com o cirurgião plástico, que é o profissional que trata a queimadura. Isso é uma dúvida também da população. Sim, perfeito. Muito bom. Obrigado, doutora. Obrigada. E mais uma do Trânsito Legal para o doutor Cristiano Machado. Por fim, doutor, qual ou quais são os órgãos responsáveis pela aplicação da penalidade de suspensão da CNH, doutor? Solano, todos pensam que o órgão, né, responsável para gerar um processo de suspensão seria o DETRAN. Essa regra já mudou, já faz um bom tempo, e, infelizmente, até o momento ela não está sendo aplicada, né? Quem é que tem que gerar o processo de suspensão? Para esse tipo de multa específica que nós tratamos anteriormente, o órgão que deve gerar o processo de suspensão é o órgão que fiscalizou. Exemplo, uma multa de recusa ao bafômetro. Se for numa rodovia estadual, o DAIR. Numa rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal. Não mais o DETRAN. Tá certo. Olha, quero agradecer muito aos doutores, doutor Cristiano, doutora Lívia, doutora Aline e doutor Pedro, que estiveram com a gente na edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Porque no domingo que vem, o que temos? Temos mais uma edição com muita interatividade e você participando aqui do nosso Boca no Trombone. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.